Shalom, shalom. Em Gênesis, no capítulo 32, versículo 29, acontece um fato muito interessante e marcante na vida de Jacó. É um momento em que Deus acrescenta ao nome dele o nome de Israel. E acontece um fato muito interessante que poucas pessoas prestam atenção nesse fato que ocorre na fala do anjo para com Jacó. O anjo fala com Jacó o seguinte: olha, parafraseando, tá bom? Me dê a licença aqui para eu parafrasear. Mas vai lá, dá uma lida no texto e o anjo vai falar: Jacó, porque você lutou com um anjo, porque você lutou com Deus e porque você lutou com homens, então o seu nome será Israel. Ora, mas naquele momento, Jacó não tinha lutado apenas com o anjo? Porque o anjo disse para Jacó: por que lutaste com homens? O que aconteceu ali? A gente precisa se lembrar, em primeiro momento, que Deus estabeleceu as bases da nação de Israel sobre 3 homens: Abraão, Isaque e Jacó. Esse tripé foi o tripé base do estabelecimento da nação de Israel. E Jacó, certamente, como sendo um ponto, né? Como sendo um dos tripés dessa base, ele tinha que ser um homem de valor, ele tinha que ser um homem de honra. E você repara que Jacó luta com homens durante toda a história dele. Ele luta com o irmão já desde o ventre. Depois ele luta com o irmão mais uma vez, né? Pelo menos o que a Bíblia relata, porque eu creio que ele lutou várias outras vezes, em busca da sua primogenitura. Depois ele, de uma certa forma, ele luta com seu pai no momento em que ele tem que obedecer à sua mãe para enganar o seu pai. Depois ele luta com Labão no momento em que ele recebe uma esposa no lugar da que ele de fato negociou, né? Porque a esposa negociava naquele tempo, né? No lugar da esposa que ele amava. Depois ele tem que negociar com Labão por mais de 10 vezes, conforme a Bíblia fala, porque Labão, ele mudava, né, o salário de Jacó por mais de 10 vezes. Então ele tinha que lutar com Labão e ele tinha que lutar com os filhos de Labão. A vida toda de Jacó, até ali no Vale de Jaboque, foi de luta com homens. Por isso que o anjo, nesse vale, diz para ele: você lutou com homens e você prevaleceu. E o nome Israel, que foi dado para Jacó, ele se originou, na verdade, da frase que o anjo fala para Jacó. Nós não conseguimos ver porque nós estamos lendo através do português. Mas em hebraico, essa frase é Ki sarit im Elohim. Então, quando você pega algumas raízes dessa frase, das palavras dessa frase, você então forma a palavra Israel. Porque você sabe, né, que as palavras em hebraico, elas têm um poder absoluto, elas são formadas de raízes com sentido e com significado. E ele diz que sarit, conforme um príncipe, conforme um guerreiro, porque príncipe em hebraico significa nada mais, nada menos do que guerreiro. Nós temos aqui no Brasil, não é? E no mundo a ideia de príncipe, aquela pessoa galante que vai chegar nos locais e que vai ter mordomos e que vai ter secretários e que vai ter uma vida real. Mas príncipe em hebraico, no conceito judaico, no conceito bíblico, príncipe é um guerreiro, é aquele que vai na frente da batalha, é aquele que chega primeiro, é aquele que recebe os ataques, é aquele que protege o seu exército. Isso significa um príncipe. E o anjo diz para ele: conforme um príncipe, conforme aquele que protege o seu exército, você lutou com Deus. E se você for pegar as letras hebraicas do nome de Israel, você pode partilhar esse nome em 3 pontos. A letra Yud, que é a letra da mão, da ação, da força. Depois a palavra Sar, que quer dizer o príncipe, o guerreiro, aquele que vai à frente. E depois El, que é o nome de Elohim, de El Shaddai.
Então, se você pega, ok, o nome Israel e analisa com a ótica das letras e com a ótica da divisão, de formação de raízes desse nome, você também tem a força, a mão da força de um príncipe de Deus. A força de um príncipe de Deus. O anjo de Deus diz, pois como um príncipe lutaste com Deus. Israel também significa príncipe de Deus, aquele que luta com Deus, mas também significa a força da mão do príncipe de Deus. É claro que o nome Israel, ele tem muitas outras conotações, e hoje eu estou trazendo uma delas, ok? E você? E você? Eu quero perguntar a você, você também é um príncipe, uma princesa, cuja mão forte e poderosa luta com Deus? Quero saber? Coloque aí nos comentários. Shalom, shalom para você.